O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graça, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos apresenta um texto do Evangelho de Mateus, muito bonito. Neste relato encontramos Jesus manifestando sua compaixão e poder ao realizar a multiplicação dos pães, alimentando uma multidão faminta. Este episódio nos oferece uma rica oportunidade para refletir sobre a espiritualidade cristã e o chamado à partilha e à solidariedade em nossa caminhada de fé. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali. Grandes multidões se aproximaram dele, trazendo consigo os coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O Evangelho nos mostra Jesus no alto de um monte, um local de encontro entre o humano e o divino, símbolo de proximidade com Deus. As multidões que se aproximam de Jesus carregam consigo suas dores e enfermidades, buscando cura e consolo. Jesus, com seu coração cheio de compaixão, não apenas cura os doentes, mas também acolhe suas necessidades espirituais. Neste ponto, somos convidados a refletir sobre a compaixão como uma dimensão essencial da espiritualidade cristã. Amados, a compaixão de Jesus não se limita à cura física, ela se estende ao cuidado integral da pessoa, incluindo suas necessidades espirituais e emocionais. Como discípulos de Cristo, somos chamados a imitar essa compaixão em nossa vida diária, acolhendo e cuidando dos nossos irmãos e irmãs em suas diversas necessidades. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desfaleçam pelo caminho. Aqui vemos Jesus expressando sua preocupação pela fome da multidão. Ele não apenas se preocupa com suas almas, mas também com seus corpos. Esta passagem nos lembra que a espiritualidade cristã não é algo abstrato ou desligado das realidades cotidianas, mas está profundamente enraizada na vida concreta das pessoas. A multiplicação dos pães é um poderoso símbolo da generosidade divina. Jesus toma os 7 pães e os poucos peixes. A multiplicação dos pães é um poderoso símbolo da generosidade divina. Jesus toma os 7 pães e os poucos peixes, dá graças, parte e distribui à multidão. Este gesto de partilha nos desafia a refletir sobre como podemos ser instrumentos da providência divina na vida das pessoas. Somos chamados a compartilhar nossos dons e recursos com generosidade, confiando que Deus multiplicará nossos esforços para atender às necessidades dos que estão ao nosso redor. E todos comeram e ficaram satisfeitos, diz o Evangelho. Depois os discípulos recolheram
Depois os discípulos recolheram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amados, a multidão que resulta da multiplicação dos pães é um testemunho da generosidade de Deus e da eficácia da partilha. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda houve sobras. Este milagre nos ensina sobre a importância da partilha em comunidade. Em um mundo muitas vezes marcado pela escassez e pelo egoísmo, o Evangelho nos chama a criar comunidades de partilha e solidariedade, onde todos têm o suficiente para viver dignamente. A espiritualidade cristã autêntica nos impede a sair de nós mesmos e a nos preocupar com o bem-estar dos outros. Quando partilhamos o que temos, mesmo que pareça pouco, Deus transforma essa oferta em abundância. A Eucaristia que celebramos em cada missa é um lembrete constante dessa dinâmica da partilha e transformação. Assim como Jesus se entrega por nós, somos convidados a nos entregar pelos outros, confiando na providência divina. Por isso, à luz deste Evangelho, somos chamados a viver uma espiritualidade encarnada, que se manifesta em ações concretas de amor e serviço. Este caminho de espiritualidade inclui, primeiro, acolher com compaixão. Assim como Jesus acolheu as multidões, somos chamados a acolher os necessitados em nosso meio com compaixão genuína, oferecendo-lhes não apenas ajuda material, mas também apoio espiritual e emocional. Segundo, partilhar generosamente. A multiplicação dos pães nos ensina sobre a importância de partilhar nossos bens, confiando que Deus suprirá nossas necessidades e as dos outros. Devemos estar dispostos a dar de nós mesmos. Mesmo que pareça pouco, sabemos que Deus pode multiplicar nossos esforços. Terceiro, construir comunidade. Somos convidados a criar comunidades de solidariedade, de amor, de compaixão, onde a partilha e o cuidado mútuo são valores centrais. Na igreja devemos promover um espírito de fraternidade e apoio, onde cada pessoa se sinta valorizada, cuidada e amada. Quarto, confiar na providência. A confiança na providência divina é fundamental. Devemos acreditar que quando agirmos com generosidade e amor, Deus intervém para traduzir a abundância e suprir as necessidades de todos. Queridos irmãos e irmãs, a multiplicação dos pães nos convida a viver uma espiritualidade da compaixão. Que possamos, inspirados por este Evangelho, nos comprometer a viver esse valor em nossa vida diária e na comunidade que depositamos a nossa fé. Senhor Jesus, Tu que multiplicastes os pães e saciastes a fome da multidão, enche nossos corações com a Tua compaixão e generosidade. Ajuda-nos a acolher com amor aqueles que estão em necessidade, a partilhar nossos dons com confiança e a construir comunidades de solidariedade. Que possamos sempre confiar na Tua providência, Senhor, e ver em Ti a fonte de toda abundância. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.